Noite, galera, sejam bem-vindos a mais uma live aí com papo fora da curva. Por que eu tô agora colocando fora da curva? Porque eu só chamo pessoas que são fora da curva aqui pra bater um papo comigo, pra trazer um conteúdo fora da curva pra vocês serem fora da curva. Boa noite, Renata. Isso aí, gente, vão chegando, vão me dando boa noite. Hoje a live vai dar certo, hoje a live vai dar boa. Assim espero, mas se também não der, a gente dá um jeito, né? Agora há pouco fui testar aqui no Instagram, ver se estava tudo certo e adivinha, não estava aparecendo o botão ao vivo. 3 minutos faltando, mas daí atualizei e deu tudo certo. Olha lá, a Emanuele já tá aí, daqui a pouco eu vou chamar ela para bater um papo aqui comigo. Boa noite, Renata. E aí, gente, é isso aí, né? Acontece as coisas. Imagina só se eu me desesperasse, né? Não dá pra se desesperar. Tem que manter a calma, né? E o papo de hoje é como usar o corpo e mente para ser uma pessoa mais confiante. Inclusive, eu vou digitar aqui pra galera que chega saber o que a gente tá falando. Como usar o corpo e mente para ser. Prontinho aqui, deixa eu fixar. E a galera que vem chegando pode me dar uma boa noite aí pra eu não ficar falando sozinho. Ah, eu não tô conseguindo fixar. Ah, tá, aqui consegui. Bom, sem mais delongas, eu vou chamar já a Emanuele pra aqui bater um papo com a gente. Quem não chegou ainda, eu falo que já tá atrasado e já vai perder coisas. Esperar ela aceitar aí. Opa, Olá, Nelly. Boa tudo noite. bem? Boa noite. Tudo Como ótimo, está? e com você? Eu tô bem. Tu- Tudo ótimo também. Tô felizona aqui que a gente vai bater um papo hoje sobre um assunto que eu gosto tanto, que é sobre autoconhecimento. E é isso aí, né? Bacana. Vamos passar um pouquinho do nosso conhecimento aí pra galera. Show, isso mesmo, Ana. E aí, Emanuele, se apresenta aí pra galera. Quem é Emanuele? Fala aí pra gente. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando com você, falando com os seus seguidores. Já vi que tem seguidores lá do perfil também, então sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Emanuele Fischer, eu sou analista corporal. Então, eu ajudo as pessoas a se conhecerem de uma maneira um pouco diferente, que é através do formato do corpo delas. Então, esse é o geralzão, assim que... Que, que legal. E assim, explica um pouquinho pra gente como é que você conhece as pessoas através do corpo dela. Como é que você faz esse trabalho aí? Então, é um trabalho no qual eu olho 6 partes do corpo. Então, eu olho o formato do rosto, dos olhos, da boca, do tronco, do quadril e das pernas. E aí Uhum. sim, ela consegue realmente se entender melhor. Aí nisso, ela vai receber um mapa, a gente monta um mapa dos 5 perfis que todo ser humano tem. E Uhum. que, com base nisso, a gente vai ver. Ah, você tem tanto desse perfil, que aí eu vou explicar um pouquinho melhor depois. E Uhum. aí, com base nisso, a pessoa vai saber como que ela é. Porque, digamos, uma característica isolada, a pessoa é de um jeito. Aí, misturando, ela vai ficar de uma outra maneira. Então, eu explico isso. E no final, ela recebe também um gráfico com os traços dela e tudo certinho. Que legal. Me tira uma dúvida, assim, referente a isso que você estava falando. Por exemplo, em experiências que acontecem na nossa vida, elas deixam memórias, assim, no nosso corpo, por exemplo, se a gente tem um trauma, assim, quando a gente é criança, por exemplo, isso reflete no nosso corpo, então, dá para você, através da sua análise, ver sobre essas coisas, assim. Isso reflete no corpo, tudo que a gente passa da gestação até os 5 anos de idade, mais ou menos. Nesse período, passamos por 5 fases. Essas 5 fases são fases que o nosso sistema nervoso vai ganhando novos controles e sensações. Então, a cada Uhum. uma dessas fases, conforme o que a criança passa nela, ela vai reagir de uma forma diferente.
conforme ela reagir, passar esses traumas, passar essas situações, ela vai ou gravar mais aquele traço, aquele período, ou menos. Então, ela vai ficar mais de um jeito ou de outro, isso vai refletir no corpo dela. Legal, legal. E me conta uma coisa, já teve algum período da sua vida que você não se sentiu assim confiante, que você tinha um problema em relação a isso, com insegurança? Sim, sim. Foram vários, Ana, e a gente precisa ser bem transparente. Até hoje ainda sou insegura. Todos Aham, somos, eu acredito. Só que sim. a gente tendo as ferramentas na mão, se torna muito mais fácil para a gente lidar. O que a gente trabalha assim muito, Ana, que a gente fala da consciência e do controle. Então, assim, Uhum. a pessoa sabendo como ela tem mais controle sobre isso, entende? Então, depois eu posso explicar um pouquinho mais a respeito, mas aí ela tendo a consciência, ela consegue ficar mais confiante porque ela sabe como ela é. Legal. E isso é só com autoconhecimento, né? Você falou uma coisa que é muito verdade, porque assim, todos nós, apesar da gente se autoconhecer, da gente saber os nossos pontos fortes e as nossas fraquezas, a gente vai ter os nossos momentos de insegurança. Isso é completamente Exato. normal, né? Mas a partir do momento que a gente não tem esse autoconhecimento sobre o nosso mundo interno, sobre o que se passa dentro de nós, fica muito mais difícil a gente fazer coisas, né, que tem que ser feitas. Então, até comigo, no meu processo de autoconhecimento, eu também era uma pessoa muito insegura por questões assim de experiências que eu tive passadas, né, que me fizeram ter essa crença de que eu tinha um complexo assim de inferioridade em relação a algumas coisas. E a partir do momento que eu entendi mais sobre mim, que eu me autoconheci, eu consegui também ressignificar as coisas do meu passado. Isso me ajudou muito. Isso significa que a Ana de hoje ela é confiante o tempo todo? De jeito maneira. Eu falo, é um trabalho constante, né? Pra gente se Exatamente. sentir confiante, pra gente ser confiante e fazer as coisas que a gente tem que fazer, né? Aquelas coisas que nos dão um medinho. Isso, só que quando a gente se conhece, é bem isso que acontece. A gente tem esses momentos, passa por eles, vai continuar passando, porque todos os seres humanos passam, só que a gente tem essa consciência, então fica mais fácil de a gente agir, porque a gente Uhum. sabe, a Ana funciona dessa maneira. Então a Ana tem essas qualidades, então mesmo que ela queira fugir, ela tem as qualidades, entende? Uhum. Então E já isso chegou é assim. incrível. Ah, tá. Desculpa te interromper. Não, Quer falar você mais? não interrompeu. Não, só Ah, falei tá. que isso que é incrível. Ah, sim. E assim, eu queria saber se já chegou alguma cliente assim para você se queixando, sabe, de eu não sou boa em nada, não sei no que eu sou boa na vida e tá toda perdida assim. E aí você ajudou em relação a isso? Ou ainda não aconteceu isso com você? Não assim uma situação diretamente assim como você falou, mas todo mundo chega de Uhum. uma forma perdido. Uma Sim. pessoa, ela vai ter, por exemplo, não vai se aceitar com relação ao peso dela ou ao corpo. A outra não vai entender porque ela sempre tem vergonha. A outra porque, vamos dar um exemplo, até questões de relacionamento mesmo, do par não se entender. Então, tudo no fundo são medos, são inseguranças que as pessoas querem lidar. Então, tudo vem, cada pessoa vem de uma maneira diferente, mas em geral tem isso, esse, como que eu posso dizer, tem esse viés também. Uhum. E o legal do seu trabalho é que assim, você faz as pessoas se amarem do jeito que elas são, né? Com as qualidades Isso, dela, com o corpo delas. E hoje em dia, nos tempos de hoje, eu acho que até vi um post seu falando da lupa, né? A gente se olha sim. assim de uma maneira muito crítica, de uma maneira muito comparativa às outras pessoas. E a gente acaba também, até falo que a gente acaba vendo o palco das pessoas e nunca os bastidores, né? Nesse mundo de internet em que a gente vive, em que as pessoas só mostram o melhor da vida delas e a gente tende a se comparar, né? E a gente se compara como? Pegando o pior da gente e comparando com o pior das pessoas. E isso é claro que a gente vai sempre sair perdendo. Então, o legal também do seu trabalho é que eu vi isso, que você ajuda as pessoas
a gostarem delas da maneira que elas são, né? Com as qualidades que elas têm. Isso é bem bacana, porque nesse trabalho a gente sempre fala que a pessoa é quem ela nasceu para ser. Então não adianta ela querer se mudar porque ela não vai. Então eu vejo muitas pessoas hoje fazendo isso. Elas querem se adaptar. Ah, mas a minha família fala que não é para eu ser assim. Ah, eu não queria ser assim. Mas ela é daquela forma. E muitas vezes ela tem qualidades que ela nem imagina, por aquela questão ali que você comentou de insegurança. Então, assim, ou por viver num ambiente que não deixa ela exercer essas qualidades. É como se ela não tivesse, mas ela tem. Então, muitas vezes na análise ela acaba descobrindo isso. Até tem uma seguidora, uma cliente que está comentando aqui. Não sei se a gente pode ler. Claro, pode ler sim. A Gleice, da Lalaco Festas, está comentando aqui que ela era confiante e perdeu essa confiança com o tempo. E agora ela está recuperando isso com o trabalho que ela está fazendo comigo. Então, assim, eu fico bem feliz. Foi bem bacana. A gente começou na semana passada e ela já está falando isso. Então, fico bem feliz, Gleice. É legal. Gratificante, que massa. É muito legal isso. E, assim, até com uma aluna que eu já conversei uma vez, que ela tem dificuldade em ver no que ela era boa, e eu conversando com ela, e eu fazendo ela se questionar, né, sobre as coisas e tal. E aí, o que eu vejo nas pessoas é que, assim, às vezes, algo que a gente faz com muita facilidade, a gente acha que aquilo não é uma habilidade nossa, né, que aquilo ali não é um talento. Sendo que o nosso talento, às vezes, está naquela pequena coisa, né, porque, assim, de repente, uma coisa que é muito simples para mim não é muito simples para você e vice-versa. E assim, a gente não tem esse olhar para dentro, né? E isso também eu acredito que o autoconhecimento faz a gente ter. A gente sempre está se auto-observando, a gente está se questionando, sempre atento. Então, a Ana, quando não tinha essa percepção, esse autoconhecimento, eu era muito indecisa, eu era perdida na vida, assim, questão, tipo, pra onde vou? Onde tô, sabe? Mas é mais perdida que segue tiroteio. E eu nunca tinha percebido que eu já tinha visto que eu tenho uma facilidade em fazer amizades e falar, só que eu nunca tinha visto isso como uma habilidade, né? E hoje em dia, quantas pessoas, né, que querem entrar na internet, querem entrar por esse meio, mas têm vergonha, acham que não falam bem, ou seja, tem uma dificuldade. Então, para mim, é algo assim, até natural, né? Eu brinco que às vezes eu tenho até que falar para eu calar a boca para deixar os outros falarem, senão as pessoas não falam. E fica a dica aí pra galera, né? Eu já falei isso pros meus seguidores, mas sempre tem gente nova aí. Se atente às coisas que são fáceis para você, o que você faz bem, no que seus amigos te falam que você faz bem, porque de repente está aí, né? A tua qualidade, o teu talento, e você pode usar isso ao seu favor. Eu sempre também faço o exercício com os meus alunos de listar quais são os pontos fortes deles e falar assim, como que você pode usar isso ao seu favor em todas as áreas da sua vida, não só profissional, não só no relacionamento, mas de uma maneira geral. Show, isso mesmo, Ana. E esse é o nosso papel, ajudar as pessoas a descobrir isso. Então, seja através ali das tuas aulas, das tuas ferramentas, da análise. O que importa é a pessoa realmente ver, eu sou boa nisso, e vou fazer isso, que a gente chama de caminho fácil. Vou seguir o caminho mais fácil, como você falou, o talento. Porque aí facilita. Que é um exemplo que eu costumo dar bastante e que já é meio que um clichê, mas o peixe, por exemplo, peixe nada, o peixe não vai subir uma árvore. Então, é isso. Focar no que realmente a gente é bom. E o que a gente faz, né? A gente faz o contrário. A gente quer focar no que a gente é ruim. Aí a gente quer ser bom em algo que talvez a gente nem goste tanto, mas a gente acha que precisa. E o que é bom, que era para ser lapidado ali, para virar algo extraordinário, a gente acaba deixando para lá porque a gente já acha que já é bom, né? Sendo que a gente podia ser extraordinário. Então, mais um erro aí que a gente comete. E assim, o lance da gente... A gente não precisa ser bom em tudo. Porque hoje em dia a gente pode delegar também muitas coisas, né? Tem muita gente que faz coisas... E a gente não precisa ser bom em tudo, mas quando a gente resolve ser
excelente com o que a gente ama fazer, com aquilo que a gente já tem uma predisposição, daí é até o que eu falo para os meus seguidores. Isso para mim é ser fora da curva, né? Ser o ponto fora da curva. Então, até explicando aí para a galera, quando eu chamo o pessoal de fora da curva, para mim, fora da curva não é você ser bom em tudo, mas é você ser bom com aquilo que você escolheu fazer. Bom não, excelente, né? Porque daí é obrigação. Exatamente. É bem isso. É aquela coisa, a gente estudava e tal, ia mal em matemática. Eles falavam, você tem que estudar matemática. Mas aí o menino era ótimo em português. Só que aí ele ficou mediano em tudo. Porque Exatamente. não aproveitou o que ele realmente tinha de bom. Então, bora trabalhar com essa galera para aproveitar o que cada um tem de bom. Exatamente. Isso que você me falou, lembrou de uma coisa que acontecia até comigo, assim, sabe, no meu período de vestibular. Em que eu fiz as provas e não passei porque eu queria, não fui bem em nada. E isso me fez uma crença de achar que eu não era uma pessoa inteligente, sabe? Porque simplesmente eu não tinha passado nas coisas que eu queria. E aí, cara, para eu conseguir, sabe, ressignificar, mudar isso, olha, foi um trabalho, viu? Foi realmente uma reprogramação mental, assim, para eu conseguir me achar de fato uma pessoa inteligente, né? E hoje, graças a Deus, eu consigo ver isso. Mas como é que eu fiz isso, né? De repente tem alguém aí que sofre desse problema. É nutrir a sua mente de coisas positivas. Então, eu tenho um ritual matinal no qual eu me faço autoafirmações, sabe? Falo que eu sou inteligente, falo que eu sou merecedora, falo que eu sou capaz, falo que eu sou forte. E isso, gente, todo dia tem um poder incrível sobre nós. Parece besteira, mas isso é que fez me virar a chave. Foi isso que fez eu pegar e desinstalar uma crença para ter uma outra crença de que eu sou uma pessoa inteligente, né? Porque tudo começa no pensamento, né? Se a gente for ver. Então, se a gente acha que a gente não consegue, que a gente não é inteligente, o que a gente acha que a gente vai fazer diante de uma situação? Se a gente não se acha inteligente, a gente não vai usar da nossa melhor inteligência para aquilo. Se a gente não se acha capaz, a gente nem vai tentar fazer. Então, depois que eu percebi que tudo começa no pensamento e que eu consigo gerenciar os meus pensamentos, cara, isso foi a diferença, sabe? Hoje em dia, vem algum pensamento assim do qual vai me trazer uma insegurança ou alguma emoção assim que eu percebo que eu tô ficando desconfortável, eu já dou um jeito de mudar. Por exemplo, nas lives, vou até mostrar aqui um lado meu, nas lives eu ainda fico nervosa. Ainda fica, não né? tenho... Sempre a gente fica nervoso, dá vontade de ir no banheiro faltando 2 minutos. E é assim, só que como é que a gente vai e faz? Primeiro, porque no meu pensamento, tá que eu sou uma pessoa inteligente, que eu sei do que eu falo, e é assim, gente, é assim, a gente vai ficar com medo, e claro que a gente vai ficar com medo. Mas a partir do teu pensamento de que você consegue, de que você é capaz, de que você conhece ali sobre o que você quer fazer, pronto, virou a chave, você fez ali, que nem aqui, ó, tive um resultado, tô falando aqui com ela, vai me fortalecer uma crença de que eu sou inteligente, que eu sou capaz. E assim vai. Ótimo. Né? É dessa maneira aí. E até falando. Pode falar, ia falar. Não, eu só estava ali parabenizando, que é isso mesmo. É muito bacana, porque o pessoal que está ali do outro lado, às vezes não vê os bastidores. Então é bacana a gente comentar isso. Que somos seres humanos normais, passamos pelas mesmas coisas que eles passam, mas a diferença é que muitas vezes a gente pega e vai e faz, porque a gente já se conhece, já sabe o que a gente é bom, aonde a gente quer chegar. Então, exatamente. Só para a gente acabar ajudando vocês também com o nosso exemplo. Exatamente. A diferença, de repente, da gente para as pessoas que estão vendo é que a gente tem autoconhecimento, né? Autoconhecimento total, assim, sobre nós. E a Renata aqui dizendo que as palavras têm poder. A Renata é minha irmã. E realmente, as palavras têm muito poder, gente. Então, cuidado com as coisas que vocês falam para as pessoas. Cuidado com as coisas que vocês se falam. Porque tudo isso fica instalado no nosso subconsciente. Tudo isso vai te fazer pensar de uma maneira e agir de uma maneira. Então, muito cuidado com as palavras. E eu queria comentar, Ana,
Pode falar. Posso só dar um oi pro pessoal ali, porque eu vi que tinha um pessoal Claro. mandando oi, a Camila, chegou a Adriele, a Heloísa, o Michel, a Cíntia, o Jorge. Então, bastante pessoal Sejam chegando. bem-vindos, galera. Braulio, Ricardo. Então, sejam todos muito bem-vindos. E se tiverem perguntas para fazerem, pode fazer aí que a gente vai respondendo aí as perguntas de vocês. Tem mais um comentário da sua mana ali. Para bênção e para maldição, para nós e para os outros, exatamente, né? Então, se a gente pode escolher o que a gente pode dizer, por que não dizer coisas boas, né? Por que não dizer coisas que façam bem ao próximo? E referente agora sobre os nossos medos, né? Porque a insegurança, né, essa falta de confiança vem muito dos nossos medos. Eu até vi um post seu, você falando de alguns medos que a gente tem, né? Quer comentar aí um pouquinho pra gente? Sim, como nessas fases que nós passamos, nessas 5 fases, passamos por momentos que pode ser assim, momentos difíceis, que formaram esse nosso jeito de ser no nosso corpo. Então, são momentos que a criança se sentiu ou rejeitada, ou abandonada, ou manipulada, humilhada, ou trocada, ou traída. Então, todos nós passamos por essas 5 fases. Temos esses 5 medos registrados no nosso corpo. Só que também temos, esses medos deram coisas boas para nós. Se não fosse eles, a gente não teria as qualidades, os recursos, as coisas boas. Então, só que baseado no jeito de ser da pessoa, que a gente mede através da análise corporal, cada pessoa vai ter mais ou menos desses 5 medos, embora todos estejam presentes em nós. Então, os medos básicos são o medo de ser rejeitado, por exemplo, eu cheguei aqui e já não me quiseram. Um bebê que na barriga da mãe se sentiu rejeitado. Então, eu cheguei e não me quiseram. Então, eu morro de medo de ir. Então, eu tenho, às vezes, uma tendência a fugir de tudo, sabe? Então, vou fugir, vou me esconder, vou me encolher, vou ficar no meu mundinho para que eu fique seguro e não me rejeite. Esse é um dos medos. O segundo medo é o medo de ser abandonado, que é um pouquinho diferente, porque o medo de ser abandonado é aquele medo do bebê, assim, que foi ali do primeiro mês de vida até mais ou menos um ano e meio, quando estava amamentando. E ele tinha atenção e, de repente, ele se sentiu que não teve as necessidades atendidas. Eu cheguei, me quiseram, agora me deixaram de lado. Então, é um outro tipo de medo. Então, é o medo de ficar sozinho. Então, tem pessoas que têm medo de ficar sozinhas e vão aceitar tudo quanto é situação, justamente para não ficar sozinha. E, às vezes, vão se submeter a coisas que não são boas para elas, por exemplo. Aí, o terceiro medo, Ana, é o medo de ser passado para trás, de ser manipulado, que foi quando a criança começou a dar os primeiros passos e tal, ela começou a perceber que só tinha valor se fazia determinadas coisas, se fazia gracinha quando o pai e a mãe pedia para visita. E, enfim, ela achava que só era amada se ela fizesse algo. Então, ela tem toda a vida esse medo de ser passada para trás. Então, não vai confiar muito nas pessoas. Tem esse medo ali latente. Como eu digo e falei naquele post lá, é importante a gente sempre falar assim, temos esses medos, sempre vamos reviver eles, mas agora, como que a gente vai pautar a nossa vida? Vamos pautar a nossa vida no medo ou vamos pautar a nossa vida nas qualidades? Então, isso é importante a gente reforçar, já que estamos falando aqui do medo. O quarto tipo de medo que existe, tem mais um. O quarto tipo é o medo de passar vergonha, de ser humilhado, que aconteceu com aquela criança que estava largando as fraldas, às vezes passava muita vergonha, porque não conseguia controlar. E aí os pais, familiares faziam ela se sentir envergonhada, porque ainda não conseguia controlar as necessidades. Então surgiu lá naquela época quem tem mais desse medo. E o quinto medo é o medo de ser trocado, traído ou excluído. Então, essa pessoa vai fazer de tudo para ser a primeira, para ficar em primeiro lugar em tudo, para ela não ser nunca a segunda opção. Assim, falamos de um modo bem superficial.
E como eu te falei, resumidão. Sim. Agora, como eu falei, assim, cada pessoa pode vivenciar vários desses medos. Isso aí que você me falou foi muito legal, porque eu sabia disso, só que assim, eu estudei de uma outra maneira, né? Olha que legal. Sim. Não sei se você já ouviu falar dos nossos 10 sabotadores internos. Provavelmente já não nessa quantidade, mas eu já ouvi falar também sobre sabotadores. Então, foi mais ou menos mais ou menos essa explicação também, né? Porque assim, quando nós somos crianças, como o nosso córtex, o neofrontal, ele ainda não está todo construído, né? Ele ainda está num processo de desenvolvimento. Então, as crianças elas não conseguem pensar de maneira tão racional como nós adultos, né? E aí criado dentro da nossa mente mecanismo, né? Padrões mentais para fazer com que a gente seja protegido, tanto de ameaças reais quanto de ameaças imaginárias. E nós temos 10 padrões mentais que nos ajudam a nos proteger, né? Que aí tem o crítico, tem o insistente, hipervigilante. E assim, é tudo num sentido de proteger a criança, a mente da criança, né? E o corpo físico, claro. E também fazer com que ela se sinta valorizada, ela se sinta com amor, ela sinta, assim, especial de alguma maneira, né? Então, tudo isso tem quando nós somos criança, né? É até engraçado você reparar uma criança, como elas gostam de atenção, né? E como as diferentes maneiras que ela busca a atenção dos pais ou das pessoas ao redor. Que tudo vem desses perfis comportamentais que quando a gente vira adulto, eles acabam nos sabotando. Por quê? Porque como a gente já está com o nosso córtex neofrontal ali bem desenvolvido, a gente já consegue pensar, nos proteger e tal, mesmo assim, esses padrões mentais continuam ali, e assim, é legal pensar que eles são como um guardião cego. Então, eles querem nos proteger, mas eles não sabem exatamente do que. Então, eles querem nos proteger de tudo. Então, é por isso que, por exemplo, quando a gente tem uma apresentação no trabalho, começa a vir aqueles pensamentos de exagerar a situação, né? E se o computador não ligar? E se eu gaguejar? E se rirem de mim? Então, vem desses sabotadores aí, só para a galera entender um pouquinho da explicação. E porque também a gente tem esses pensamentos que parecem tão sabotadores, mas eles têm, assim, uma boa intenção, que é, na verdade, nos proteger. Porque, se você for ver, se a gente não tivesse esse nosso lado crítico de exagerar e pensar pro lado negativo, a gente nem estaria vivo hoje em dia, né? Não teria humanidade. Sim. Então, é um mecanismo de defesa. A única coisa é que, às vezes, ele não acompanhou tanto a evolução, porque o mundo foi mudando e tal, e continua com a gente aquilo ali, muito latente, a todo momento querendo realmente aparecer. E agora, assim, se você quiser, também eu posso contar o lado bom de cada um desses medos, porque eu considero fundamental para o pessoal realmente poder se conhecer e usar a parte boa. Porque, claro, como eu falei, sempre vai se repetir esses medos. Só que a pessoa sentindo esse medo, ela se conhecendo, não, é isso aqui, ela vai prestar atenção assim, opa, é isso aqui. O que eu vou fazer? Exatamente. Porque uma coisa é uma pessoa que não sabe, né, Ana? Então, a pessoa não sabe, ela vai se entregar para o desespero, ela vai acreditar no que muitas pessoas falam e não é verdade, vai até acreditar em notícias falsas, vai se desesperar. Agora, quando a pessoa conhece, quando a pessoa sabe, opa, ela observa. É isso, o que eu faço? Tem a consciência, então, assim, né? Vai exercitando, com o tempo cada vez vai ficando melhor, vai ficando mais fácil. É um processo de melhoria contínua. Com certeza. Fala aí pra gente o lado bom que eu quero saber também, ué. Bora lá. E já vou falar também das características físicas junto, tá? Fechou. Esse que tem, assim, a vontade sempre de fugir, que se sentiu rejeitado, que é o primeiro medo, são aquelas pessoas que são mais magras, com as articulações evidentes, então aparecem os ossinhos, são mais magras, a cabeça às vezes maior que o corpo, o olhar meio desconectado, são pessoas mais largadas, assim, com o corpo, tá? Lembrando, todos nós temos todos os 5, então assim, o nosso corpo não vai ser puramente de um jeito. Aqui eu estou falando puramente dos jeitos separados, mas claro que daí, passando pela análise, a gente consegue ver quanto que tem de cada um e a combinação disso, para saber quais medos e quais qualidades.
Então, assim, esse que é o sujeito mais magrinho, com os ossos evidentes e tal, ele tem a qualidade de ser criativo, de ter raciocínio lógico. Sabe aquela pessoa assim que tem as ideias mais fora da caixa? Então vai ser essa pessoa que vai ter essas qualidades incríveis. É só ela saber utilizar. Claro que ela tem essa questão de tentar fugir, mas ela pode sim conquistar o lugar dela no mundo. E ela também pode, assim, de repente participar de grupos de pessoas que têm ideias parecidas, escrever as ideias num caderninho ou contar para uma pessoa que realmente não vai criticar as ideias dela, que são formas dela exercitar para começar a ocupar o lugar dela no mundo, começar a aparecer e não querer sempre fugir da vida, sabe? Posso falar do segundo? Você quer perguntar alguma coisa desse? Não, pode falar aí. Se alguém tiver uma dúvida também, galera, podem mandando aí para ela. Isso aí. Então, o segundo medo que eu tinha comentado ali é daquelas pessoas que não querem ficar sozinhas, que são aquelas pessoas mais fofinhas. Então, você olha para a pessoa bochechudinha, mais fofinha, que às vezes até parece mais jovem do que a idade, e às vezes até parece que você quer pegá-la no colo, que parece um bebê grande. Então, essas pessoas, elas, para não ficarem sozinhas, elas vão muitas vezes aceitar algumas coisas. Só que elas têm outras qualidades que elas podem se pautar nessas qualidades para viver. Então, as qualidades são ser uma pessoa bem comunicativa, empática, com facilidade de lidar com pessoas. É aquela pessoa que dá cor para o mundo, que tem essa facilidade de sentir gostos, sensações, gosta de comer uma comida boa. Então, ela pode se favorecer fazendo isso, estando com pessoas, fazer atividades que ela evidencie esse lado bom dela. E, ao mesmo tempo, também cuidar sempre das necessidades básicas dela, para ela ficar bem. Então, comer bem, às vezes comida boa, porque se ela come comida ruim, ela não fica bem. Tomar água, dormir bem, estar perto de gente, todas essas coisas assim, todas as necessidades básicas devidamente atendidas. E essa pessoa, ela precisa chorar para existir. Então, muitas vezes, quer chorar, fala que é coisa de gente fraca. Essa pessoa não, ela precisa chorar para existir e se sentir bem. Então, em alguns momentos, ela vai precisar disso. E ela tem uma tendência a não pedir ajuda. Então, se ela pedir ajuda, pedir acolhimento, ela também vai se sentir melhor. Aí vai poder usar o que ela tem de melhor no perfil dela. Posso continuar para o terceiro? Olha, falando, sou essa pessoa boa. Muito bem. Então, agora você já aprendeu ali as qualidades. Mas se você quiser saber mais, Renata, depois qualquer coisa me envia uma mensagem, posso enviar mais detalhes desse perfil, tá bom? Então vamos lá. E lembrando que a sua análise é com roupa, né, Manoel? É com roupa. O pessoal tem essa dúvida, né? O pessoal tem essa dúvida, fica com medo e tal, mas é com roupa, é bem tranquilo. Bem tranquilo. Então vamos lá. O terceiro perfil, que é aquele que eu falei que morre de medo de ser passado para trás, de ser enganado. Ele é um perfil que ele tem umas habilidades bem legais, que é a parte de negociação, de articulação. Ele chega no ambiente, ele já consegue mapear aquele ambiente, ver as necessidades dele. Ele tem muita facilidade nisso, gerenciar as pessoas, dizer, você faz isso, isso, isso. Então, conectar essas coisas. Então, para ele perder esse medo todo que ele tem, ele precisa fazer acordos claros. Então, assim, uma pessoa quer me dar alguma coisa, mas o que será que ela quer? Então, né, vou negociar com ela. O que você quer em troca? Não quero nada. Tá bom, então você não quer nada. Sempre negociar. Eu vou dar uma coisa. O que você quer em troca? Sempre fazendo isso. Dessa forma, ele fica melhor. Ele vai sofrer se as pessoas fizerem acordos com ele e não cumprirem. Então, por isso sempre é importante ter essa transparência ali na negociação, porque aí tudo fica mais leve para ele. Ele vai poder confiar mais nas pessoas fazendo isso. O quarto medo, que é aquele da vergonha, de ser humilhado. Eu esqueci de falar uma coisa. Esse terceiro perfil, eu falei da negociação e tal, vou falar como que é o corpo dele. São aquelas pessoas que têm formas mais triangulares no corpo. Então, o rosto mais afunilado, o ombro maior que o quadril, então sempre em formato triangular.
Não tem aquelas pessoas que são maiores em cima e menores embaixo? Então, é aquele tipo de pessoa. A quarta pessoa que eu comentei, que tem esse medo da vergonha, de ser humilhado, são pessoas mais quadradinhas. Então, não sei se vocês já viram, pessoas que são mais fechadas, que às vezes até para rir, sorri com a boca fechada, que são mais fechadas, mais travadas, não falam tanto sobre si, às vezes tem até o bumbum meio trancado. Então, essas pessoas, elas, para perderem esse medo ali de passarem vergonha e tal, elas justamente vão ser assim, vão ser mais fechadas, mas elas precisam de segurança. Então, elas estando em ambientes seguros, para elas fica mais fácil. Como assim segurança? Essa pessoa, ela não vai, por exemplo, pegar um emprego no qual ela tenha que improvisar, no qual vai exigir dela tudo situações que ela não tenha um processo claro. Então, ela vai, no emprego, vou ter um emprego que tenha um processo claro, vou ter um passo a passo, vou escolher sempre a segurança. Ela tendo essa segurança, se protegendo nisso, já fica mais fácil para ela. Ela não vai travar tanto. Até, por exemplo, no próprio trabalho. Onde que eu vou sentar? Eu não vou sentar na porta virada de costas para a porta. Eu vou sentar lá no cantinho. Que lá no cantinho eu vou me sentir segura. Então, aí eu não vou ter tanto esse medo ali latente. E o quinto perfil é daquelas pessoas mais harmônicas, com curvas que chamam mais atenção. Seria mais atraentes. Essas pessoas que têm medo de ser trocadas, atraídas, excluídas, elas são muito proativas, muito ágeis. Então, elas sempre precisam estar exercendo de alguma forma essa competitividade e estarem bem com a aparência, estarem em ambientes que elas estejam em evidência e principalmente aquela parte da lupa cruel que você estava comentando antes, essas pessoas precisam, porque elas querem muito ser perfeitas e elas preferem perder de WO do que perder o jogo. E aí passam as oportunidades. Então é bem importante para elas assim, vou me comparar. Vou me comparar com quem? Geralmente elas querem se comparar com pessoas que estão anos na frente, e não tem como, né, Ana? A gente que está aqui na internet, a gente sabe, se a gente fosse comparar, por exemplo, com pessoas que estão há mais tempo, né? Então, realmente, essas pessoas precisam se comparar com elas ontem. E aí, se elas derem um pequeno passinho hoje, tá ótimo. Eu até fiz, eu sempre faço desafios no meu Instagram, né? O desafio da semana é não se compare, se inspire, né? Porque uma coisa é você comparar a sua vida com o outro. Agora, quando você olha pro vizinho, digamos, né? E você se inspira ali no que você acha legal na vida dele ou nas qualidades dele, aí o jogo muda, aí você consegue usar isso ao seu favor, né, Emanuele? Não se sabotar. Você consegue aprender com o outro. Tá legal o que ele faz? Posso aprender? Posso ser melhor? Ótimo. Agora não vou usar isso para me julgar, para me achar inferior e para dizer, não, então não compensa eu começar. Não, vou usar da maneira positiva, como você falou. Exatamente. E assim, deixa eu ver se eu entendi sobre a sua análise corporal. Então, todos nós temos um pouco desses 5 medos aí dentro da gente, né? Todos nós. E aí, através do seu processo, você vê qual desses medos é mais acentuado na pessoa, né? É dessa maneira? É dessa maneira. Que daí você conversa com a pessoa. Pode falar. A gente chama de traços de caráter, o nome de cada um desses 5 perfis que eu falei aqui para vocês. Então, a gente vai medir quanto de cada traço de caráter a pessoa tem. Sabendo quanto de cada traço, a gente consegue dizer como que ela é, os medos e as qualidades dela. Gente, incrível isso, porque assim, é muito incrível como a gente pode buscar se autoconhecer de várias formas, né? Eu nunca tinha escutado falar de análise corporal, eu tinha escutado falar de linguagem corporal, né? Que até depois você me falou que era diferente e realmente não tem nada a ver. E eu acho incrível isso, porque assim, tem várias maneiras da gente se conhecer, né? Tem a terapia, você pode ir numa sessão de coach para ele fazer testes com você. Agora tem aí a análise corporal. Você pode se conhecer sozinho também, se explorando.
Então, assim, é muito vasto, né? Tá aí para todos, tá aí para todos. Incrível É isso. muito vasto. E até uma questão que eu queria comentar, que além disso, da pessoa saber os 5 perfis dela, ela consegue ver os conflitos e as semelhanças disso. Que, por exemplo, a menina que ela é fofinha e ao mesmo tempo ela é harmônica. Ela vai ter um conflito, porque horas ela vai querer ser uma menina, horas ela vai querer ser uma mulher. Horas ela vai querer ser cuidada, horas ela vai ser controladora, guerreira e super forte. Então ali já tem um conflito. Então muitas pessoas às vezes ficam naquela briga interna, naquela guerra e não sabem por quê. Então só dela entender o porquê, ela já consegue de novo ter mais controle sobre isso. Isso é um exemplo, mas tem vários aí. Sim. É que nem você falou, né? Às vezes a pessoa, ela tem, assim, como que eu posso dizer? Ela é mais cheinha, mas tem o rosto mais triangular, né? Que nem você falou, algumas coisas assim. E aí é só numa análise, assim, pessoal mesmo, você e a pessoa que você consegue, né? Realmente ver quais são os traços de caráter dela e ajudar ela nesse processo aí, né? É Para bem medir individual mesmo mesmo e deveria ser a esse. análise, né? Aí tem que passar pela análise. Embora que a pessoa ouvindo a gente falar aqui, muitas vezes já se identifica. Mas tem gente que fala, eu sou todos. E querendo ou Uhum, não, a gente é mesmo, mas tem os que são sim. mais marcados, mais latentes. Emanuele, eu não te perguntei isso, mas você tem filhos ou não? Não tem. Porque assim, eu queria te perguntar na tua visão, então, se você tivesse um filho, porque a gente já viu que acontece muitas coisas dentro da nossa cabeça quando a gente é criança, né? E essas coisas nos influenciam na fase adulta. Então, muito do nosso corpo está sendo formado, né? E assim, você teria alguma coisa para indicar assim para a mãe, para falar, para tratar o filho dessa maneira, para tratar o filho dessa outra maneira, para ele não ter assim na fase adulta, um grande problemão, digamos. Sim, é muito interessante a tua pergunta e vamos responder de uma maneira que pode dar uma clareza nisso. Você tem filhos? Eu? Você tem Eu não, filhos? eu não tenho filhos, não. Ah, não tem. Tá, é o seguinte, porque é uma coisa que nos perguntam bastante, essa coisa Uhum. de o que eu tenho que fazer para o meu filho. Assim, muitas coisas você não vai conseguir influenciar. Por exemplo, a questão da rejeição. Tá, pode ser que tenha uma mãe que não desejou filho, que engravidou no susto, pode. Só que ao mesmo tempo pode ter uma mãe que queria muito filho e que aconteceu alguma coisa fora do mundo dela. Por exemplo, ela perdeu o emprego, faleceu algum familiar que ela amava muito, aconteceu um acidente com o pai da criança. N situações que a mãe não controla. E muito menos ela sabe que o mundo de fora dela afeta o mundo de dentro da criança. Que o útero vai ficar frio, duro, apertado e a criança vai achar que cada vez que ela se mexer, ela vai incomodar e vai ficar cada vez mais quietinha. Então, assim, a mãe, por exemplo, não tem como controlar isso, Ana. Agora, tem outras situações. O período da amamentação, que é aquele traço mais fofinho. A mãe, ela pode fazer de tudo para suprir as necessidades da criança, mas a criança que vai sentir, porque imagina, eu tenho um bichinho na minha blusa, aí eu tô chorando, 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 minha mãe quer o melhor para mim. Só que ela foi lá e me deu leite, porque ela não tem como adivinhar. Ou eu queria só que a minha mãe me abraçasse, ela foi lá e trocou minha fralda. Então, assim, não tem como, né? E claro, nos outros períodos a mesma coisa, porque sempre, querendo ou não, vai depender da percepção da criança. Claro que, por exemplo, ali na fase que ela está começando a dar os primeiros passos, se ela não se sentir tão manipulada, do tipo assim, você só ganha um chocolate se você comer a comida. Pode ajudar? Pode. Mas ainda assim a interpretação dela. A mesma Uhum. coisa o desfraude. Claro, o desfraude ajuda a saber que a criança não faz por pirraça. A tendência é que ela esteja preparada para tirar as fraldas quando ela consegue subir uma escada sem segurar no corrimão. Mas ninguém sabe disso. E aí, ainda mais nas creches, obriga essas crianças a tirar a fralda cedo. E também essa questão ali do último traço, que é aquele traço mais harmônico, pessoa mais proativa. Esse traço, por exemplo, a criança vai da percepção dela
quando ela começa a ver o mundo em pares. Então ela vê assim, todo mundo tem um par, eu não tenho. Quem vai ser meu par? O meu pai ou a minha mãe. A menina com o pai e o menino com a mãe. Só que de noite eles vão dormir juntos e me trocam. Então, assim, vai da percepção da criança de sentir aquilo. Agora, claro, a gente sabe, por exemplo, que com as crianças hoje indo tão cedo para a creche, por exemplo, é algo que pode sim registrar várias dessas situações. Porque a criança às vezes vai se sentir abandonada porque não tem o carinho da mãe, tem uma pessoa para cuidar de 25 crianças. Daí já tem ali os coleguinhas para lidar muito precocemente, já tem que tirar a fralda muito cedo. Então, isso é uma coisa que a gente também pode, por exemplo, atentar. Agora também, as famílias têm necessidades, querendo ou não, né, Ana? Então, às vezes tem que trabalhar. O que mais que eu poderia falar também é da questão da autonomia. Querendo ou não. Você tá aí? Deu uma travadinha aqui para mim. Deu uma travadinha aqui também, mas eu tô aqui, sim. Então tá. Uma outra questão é da autonomia, porque muitos pais, eles têm essas necessidades que a gente comentou antes. Uns não querem ficar sozinhos, então vão ser muito apegados com as crianças, não vão deixar as crianças cair e levantar, sabe? Então isso também é importante para formar uma criança saudável. Que ela esteja num ambiente seguro, num ambiente saudável, sem conflitos, que ela possa ter autonomia. Então, assim, nessa escola que eu fiz os meus estudos, eles falam muito sobre isso, sobre, por exemplo, até a criança, ela procurar para mamar, ela procurar o seio da mãe. Quando ela já consegue subir no banquinho e tentar pegar a coisa, deixar a criança fazer. Então, essas coisas de autonomia são muito importantes para a criança. E essa questão, assim, de ela estar num ambiente saudável, onde ela pode crescer como uma criança realmente saudável, sem aquele apego, mas sendo orientada. E conforme ela vai crescendo, cada vez que ela vai passando um aninho, vai crescendo mais um pouco, deixar ela cada vez fazer mais as coisas. É aquele lance de tudo em excesso faz mal, né? Porque até quando os nossos pais querem ser super protetores, não querem deixar a gente fazer nada sozinho, isso passa um sentimento para a criança de que ela não consegue fazer as coisas sozinha. E aí, quando ela vai fazer a coisa sozinha, longe dos pais, talvez ela não faça o melhor dela. E isso já começa a instalar de uma crença, né? Uma insegurança. E isso que você falou faz todo sentido. E eu acho que o melhor conselho assim que a gente pode dar para pais, assim, no caso, seria fazer a criança assim, buscar, explorar, se autoconhecer mesmo, né? Que nem a gente está falando aqui da importância. E sempre falar para a criança que você ama ela exatamente do jeito que ela é, né? Porque quando a gente é criança, que nem eu estava falando sobre os nossos perfis sabotadores, as crianças, elas acham que quando ela tem um bom resultado no colégio, quando elas são as melhores no esporte, os pais dela amam mais ela. Por quê? Porque os pais tendem a elogiar, né? Falar muito bem, isso aí. E não tendem a elogiar, às vezes, por coisas menores. Então, o que passa para a criança? Meus pais me amam mais quando eu vou melhor no colégio, quando eu sou a melhor aluna da sala. Então, acho que isso é legal também para os pais que estão vendo aí se atentarem, né? Em relação a esse tipo de coisa. É bem bacana isso que você falou, Ana, porque aí vai alimentando ganhos indiretos da criança, que depois ela se torna adulta e isso se torna tão difícil de quebrar. Às vezes, isso vai se repetir a vida toda, de tempo em tempo vai repetir, porque ela tem ganhos ali por trás, como esse que você comentou, um ganho de aprovação. Então, em tudo ela vai buscar aprovação. E muitas vezes ela vai entrar em situações nas quais ela não precisaria entrar, ou vai passar por determinadas coisas, tudo porque ela quer a aprovação dos outros. Ou vai aceitar coisas que não são boas para ela, tudo por conta dessa aprovação. Então isso é muito, muito sério mesmo. Como você falou, é importante os pais darem atenção a isso. E uma outra coisa que você comentou que foi excelente, é essa questão de você falar, deixar a criança acreditar nela. Isso tem muito a ver com o desejo de vida, que depois a gente acaba trazendo ou não trazendo para quando a gente é adulto. Porque imagina você, tem lá o Pedrinho, ele tem 5 anos. Ele consegue fazer as coisas que ele quer, os pais deixam, como você deu ali de exemplo. Cada vez mais ele vai querer explorar mais,
ele vai querer ter mais desejo de vida, ele vai querer mais, 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 ele vai ter vontade de viver, vai ver que é bom viver. Agora, imagina aquela criança que é vetada o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Que criança é essa? O que ela vai desejar na vida? Então, isso influencia muito nos adultos, sabe? Exatamente. Eu tô vendo que tá chovendo no coração aí, que beleza, hein? Beleza. Eu até sempre falo pra galera compartilhar a live, eu já até esqueci de tão bom que tava o papo, mas assim, a live vai ficar gravada, depois eu vou mandar também a live pra Emanuele, se ela quiser postar lá no perfil dela, daí vocês vão poder ver a live de novo, e vocês compartilhem aí com os amigos de vocês, porque o que a gente tá falando aqui, gente, é assim, é algo que a gente devia ter no colégio também, é inteligência emocional e autoconhecimento. Isso ia poupar a gente muita dor, sofrimento e dinheiro, né? Então, assim, aproveita que esse conteúdo aqui que a gente está dando é gratuito, é acessível, e assim, vamos compartilhar bons conteúdos, né? Vamos compartilhar boas informações, porque tem muita gente sofrendo porque não tem autoconhecimento. E só de ver aqui o meu papo com a Emanuele, isso já pode ser o despertar da pessoa, isso já pode fazer com que ela crie o interesse dela querer se conhecer mais. Eu fui me conhecer mais há um ano atrás, com 23 anos. Olha só, né? O tempo que eu levei. E tem gente com 30, 40, 50 anos que não se compreende em muitas coisas e a gente pode ajudar essas pessoas aí. Isso é muito bacana. E em pensar que tem pessoas que vão passar a vida e não vão ter acesso ao conhecimento aí que vocês têm. Então aproveitem esse conhecimento que hoje a gente tem de uma maneira tão facilitada e compartilhem com quem vocês acharem que realmente precisa desse despertar aí que a Ana estava comentando. Isso aí. Gente, vocês têm alguma pergunta aí para falar pra gente? Manuela, você quer falar mais alguma coisa? Eu só queria agradecer aos demais seguidores que entraram lá do perfil, Vanderlei, a Érica, a Amanda, e eu estou muito feliz com a presença de todos. Muito bacana ter vocês aqui acompanhando. E é legal a gente falar, né, que é graças a essas pessoas que estão aqui que a gente se conheceu, que a gente busca mais conhecimento, que a gente busca ser melhor no que a gente fala e faz. E se não fosse essas pessoas que estão aqui, a gente talvez nem teria todo esse conhecimento e também não teria até nos ajudado, né, todo esse conhecimento. Então, obrigada a cada um de vocês que estão aqui, porque sem vocês aqui não teria live, não teria conhecimento, não teria compartilhamento de informações, de experiências, e isso eu valorizo muito na minha vida, sabe? Esse compartilhamento de informações e de experiências de vida. E até assim como você falou, cada seguidor eu valorizo, porque são pessoas que estão ali dedicando o seu tempo para nos acompanhar, aproveitando o nosso conteúdo. Então, isso faz com que nós continuemos a trazer mais conteúdo, né, Ana? Mais conhecimento. Exatamente. E poder ajudar mais pessoas. Exatamente. Foi ótimo. Parabéns pela live. O Vanderlei falou. Obrigada, Vanderlei. Obrigada. E, gente, um recadinho aqui meu pra galera que me segue, pra galera que não me segue. Eu tenho um curso chamado Vivendo com Leveza. Esse curso ele não fica aberto para comprar quando quiser. E nesse momento em que a gente está vivendo, ele está com o carrinho aberto. Então, quem quiser dar um passo a mais no seu desenvolvimento pessoal, quem se achar assim, que está na sua hora, que quer mais para sua vida, que quer descobrir o seu poder interno, porque eu acredito que todos nós temos um poder interno inimaginável dentro de nós, só esperando ser explorado. Se você quer conhecer isso, eu quero te convidar para você, pelo menos, se dar a chance de ir lá na minha link, na minha bio, né? Pegar lá o link e conhecer mais sobre o meu curso, ou também se quiser mandar um direct para mim perguntando do curso, eu vou ficar muito feliz em te responder. Lá dentro do meu curso é todo o conhecimento que me mudou, sabe? Que me fez despertar para quem eu sou hoje. Então, assim, tem muito conteúdo bom lá, fora as videoconferências que vai ter comigo também, e com as pessoas que compraram o curso. Então vai ser assim, que nem essa live aqui, só que com mais carinhas, e pessoas falando das suas experiências, e eu ajudando essas pessoas, então vai ser muito legal. O curso tem 7 dias de garantia para quem quiser ver se o conteúdo é para você, ou se não é, então tem 7 dias de garantia.
Vocês vão ver lá na descrição que eu falo sobre isso. Então, assim, é uma chance que vocês podem se dar, sabe? De vocês quererem se conhecer mais, de vocês desenvolverem as suas habilidades que eu sei que tem aí dentro de vocês. Então, fica aí o convite. Provavelmente o carrinho se encerra até essa semana. Então, já estou avisando aí para todo mundo que quiser participar dessa comigo. É isso aí, que bacana, Ana. Que bacana você compartilhar o teu trabalho. Pessoal, sigam a Ana e confiram lá o link da bio dela, o curso que ela tá oferecendo. E já faz sua propaganda aí, Emanuele. Como é que as pessoas combinam com você de fazer uma análise corporal? Fala aí, como é que faz? É te seguindo? Para fazer análise, pode me seguir, pode entrar em contato com o direct, que fica mais fácil de eu te explicar como que funciona esse processo. Mas é bem simples, a gente pode fazer por vídeo, você pode enviar as fotos, e aí depois marcamos uma chamada de vídeo e explicamos como você funciona. E também podemos fazer um acompanhamento semanal ou quinzenal, até mensal, para você realmente colocar em prática essas questões de melhoria, de usar realmente o seu jeito de ser de uma forma positiva, se conhecer melhor, se entender e levar isso para a vida de forma prática. E isso não é nenhum custo, né, Emanuele? É um investimento que a gente faz com nós mesmos. Toda vez que eu compro um curso, eu não penso que é um gasto, é um investimento. E toda vez vale a pena, vale muito a pena. Sempre mesmo vale a pena fazer esse tipo de coisa assim para se conhecer melhor. Bacana, bacana mesmo. E, Emanuele, muito obrigada por participar aqui da live, por trocar o que você sabe aqui comigo. Realmente aprendi muita coisa, achei muito interessante a sua profissão, você também está de parabéns. E é isso aí, vamos combinar umas próximas lives para a gente passar mais do que a gente sabe aí para essa galera maravilhosa também. Bacana, eu sei que a live está encerrando, mas eu só queria mais uma vez te agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. A gente está conversando, também aprendi muito contigo. Você é excelente, legal. Admiro muito. Você fala muito obrigada. Bem. Parabéns, continue seu trabalho. E agradecer a todos que estão aqui presentes. Isso aí, obrigada, gente. Boa noite aí para vocês, boa noite, Emanuele. E até uma próxima, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais. Obrigada. Boa noite, pessoal.